Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Hoje nós vamos falar sobre métricas para avaliar negócios de impacto positivo na sociedade, medindo o sucesso além dos lucros. Para tratar desse assunto, o nosso entrevistado é José Matos, que é psicólogo social, mestre em análise de políticas e descentralização da governança pela Universidade de Coimbra, diretor de uma rede de empreendedores da ANDE, do Instituto Aspen, e fundador da Via Floresta, que é uma empresa que atua dentro da área de ESG e sustentabilidade. Obrigado, José, pela sua presença aqui em nosso canal para falar com os nossos ouvintes. Obrigadíssimo pelo convite, a gente está super feliz de estar aqui e eu espero que a gente possa aproveitar. Depois eu dou os meus contatos para a gente seguir as conversas que forem possíveis. José Matos, eu lembro que quando eu fiz o meu doutorado em 2005, e depois eu lancei um livro sobre sustentabilidade, a maior dificuldade que eu percebia em relação às métricas é quase sempre elas estavam direcionadas a resultados para a empresa. Né? Olha, eu consegui tanto de valor para a marca ficou conhecida, melhorou a reputação da marca, e havia uma concentração muito grande de métricas relacionadas a esse assunto. E o meu tema estava ligado à cultura, e eu peguei as empresas que usavam a Lei Rouanet para trabalhar esse assunto. E normalmente as métricas, quando falava assim em sociedade, diziam: tantas pessoas assistiram o cinema, o filme, assistiram a peça de teatro, ou seja, era sempre uma informação quantitativa. E a minha dúvida sempre era: e quanto isso trouxe de impacto real para a sociedade, né? Ou seja, como isso modificou a vida das pessoas, o ambiente social, o ambiente ecológico? Qual foi o impacto real disso? Quantas pessoas saíram da rua? Quantas pessoas conseguiram acesso ao ensino superior? Ou seja, as métricas baseavam-se sempre em questões quantitativas e em números de pessoas que frequentavam os eventos. Você vê que ainda é assim? Tem uma mudança? Quais são essas métricas hoje que podem permitir ter um resultado mais favorável, uma visão mais real do impacto junto à sociedade? Maravilha. Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que tocar é a própria noção de impacto. Né? Você está falando do ano de 2005, foi um ponto de virada, porque justamente nesse ano foi quando um grupo de empresas que tinha acabado de ir à Câmara de Negócios Imobiliários ou alguma coisa semelhante lá nos Estados Unidos, que é quem regula toda essa coisa dos negócios, que vai para as bolsas, valoração e tudo mais, tinha feito uma pergunta simples: né? Onde que a gente pode botar o nosso dinheiro para garantir que esses negócios estejam deixando uma pegada positiva no mundo, né? E ao mesmo tempo, e aí foi que surgiu o termo ESG, governança social e ambiental. E nesse período também foi o período em que a sustentabilidade começa a se consolidar como uma prática empresarial cada vez mais organizada. Então, primeiro, principalmente esses indicadores quantitativos que você citou lá no começo, eram os indicadores diretos de respostas da aplicação do projeto. Eu separei aqui um projeto, eu quero atender determinada quantidade de pessoas, investi uma grana, coloquei alguns valores não financeiros, como, por exemplo, mobilizei alguns profissionais da minha empresa para ajudar, fiz um mutirão de construção de casas populares, por exemplo, fiz ali uma ação de voluntariado, e isso dava um resultado imediato. Quantas pessoas eu mobilizei, quantos jovens estavam envolvidos, quantas pessoas eram da faixa etária A, B ou C. Então, era muito direto.
depois de que houve esse movimento para entender como era essa linguagem, como é que o mercado poderia entender isso, houve também uma mudança no conceito de impacto e houve um aprofundamento disso. Antes da gente começar a trazer isso para dentro da linguagem das corporações, das métricas, a gente via o impacto como algo que trouxe uma mudança, geralmente negativa, né? Impacto do carro, o impacto da queda da bolsa, o impacto. Então, houve também um movimento no mundo para qualificar esse impacto, para entender o que era negativo e o que era positivo. E dentro desse percurso, quando a gente descobriu que existiam impactos positivos, além da mensuração numérica, quantitativa, houve a necessidade da gente criar também métricas que pudessem acrescentar qualidade a essas interpretações. Então, aí a gente passou a ter. Então, hoje, o que a gente entende como impacto? É aquilo que resta, é aquilo que fica depois do resultado do meu projeto, do resultado da minha intervenção. Então, se, como você usou a Lei Rouanet, né? Imagina que uma organização diz assim, vou fazer uma qualificação para que artistas de periferia aprendam práticas de organização social para fortalecer os seus grupos de teatro, de dança, seja lá o que for. E, além disso, eu vou dar uma qualificação gerencial para que, quando eles apliquem novamente a lei, eles tenham mais condições de gerenciar os seus projetos, de entregar os resultados, de guardar um recibo. Parece uma coisa simples, né? Mas nem todo mundo tem essa pegada. Então, hoje, o volume de como eu faço isso não é só quantas pessoas eu quero impactar nesse momento. Mas eu também sou estimulado a ver, eu que fui um investidor, eu que fui a pessoa com quem eles captaram recursos, porque a Lei Rouanet é uma carta, né, que você recebe e que te diz: o seu projeto é um projeto de interesse público, é um projeto que merece investimento. Então você tem a fase mais difícil depois, que é a fase de levantar os recursos. Então, hoje, esse impacto, né, imagina que eu consegui fazer isso com esse grupo de jovens e depois de 1 ou 2 anos desse projeto, esse grupo de jovens replicou essa ideia. E agora já não são mais só 10, 15 jovens daquele grupo. São 300 jovens que sabem isso. Sabem aquelas informações. Sabem como fazer um projeto para entregar para uma lei. E isso aumentou o rendimento desses projetos em 300%. Opa, estamos aí falando de impacto. Estamos falando aí de alguma coisa que potencializou, estabilizou, deu condições de generalização do aprendizado e ficou dentro daquela linha de ação. No caso aqui a gente está falando da cultura. Mas eu também vejo isso em outras áreas, né? Não só de políticas públicas, como principalmente da atuação corporativa, que hoje também tem ganho aí sistematicamente orientações para entender qual que é o papel socioambiental das empresas. E é interessante a sua fala, né, José Matos, porque nós víamos no início uma aproximação grande de empresas que buscavam essa aproximação de questões socioambientais no sentido de trazer uma visibilidade maior para a marca e dar aquele brilho para a marca que essas questões acabam trazendo, chamando a atenção da mídia, a mídia faz uma cobertura maior. E, por outro lado, essa aproximação ela foi também interessante do ponto de vista das atividades socioambientais, porque trouxe o conhecimento de gestão, de negócios, né? Porque é o que faltava. Às vezes você tinha lá uma associação, uma ONG, que tinha até uma boa vontade de fazer, um interesse, uma boa ideia, mas faltava conhecimento de gestão, de governança, de resultado. E eu acho que essa aproximação, no primeiro momento, ela foi extremamente válida. E isso fez surgir, no meu modo de ver, esse tipo de negócio que é socioambiental e que não é nem uma empresa do terceiro setor, nem uma empresa do segundo setor, mas fica nesse meio
termos, né, que é o setor 2,5. E é um pouco isso, né? Essa troca, não é só um investimento, a empresa não só deu dinheiro para que os projetos se viabilizassem, mas também trouxe todo o conhecimento de gestão. É isso, né, Isso. José? Isso, nós temos dois grandes movimentos que são importantes a gente sempre lembrar. No âmbito do gerencialismo, né, de ter essa aproximação de práticas mais corporativas, voltadas a resultados e tudo mais, isso começou a se aproximar das políticas públicas. E aí, com essa aproximação de políticas públicas, eu também comecei a ter um movimento dentro do Estado. E aqui no Brasil, isso acontece lá pelos anos de 1994, 95, com um plano diretor, por exemplo, de reforma do Estado, lá do Bresser, né? Em que ele traz principalmente a noção de accountability, que foi muito importante para o gerencialismo moderno. O que significa isso? Significa que, para cada projeto que eu tenho que ter exatamente mensurado tudo o que está envolvido nas fases de pré-aplicação das minhas ações e nas fases de avaliação do meu resultado. Eu preciso mais do que isso. Eu preciso ter uma avaliação independente para entender se os meus resultados estão realmente dentro de padrões internacionais aceitáveis. Qual era a grande questão naquele momento? É que não tinham muitos parâmetros internacionais que pudessem nos levar a uma avaliação dessa natureza. Então, muita gente que aplicava o projeto, aplicava os recursos, eram as próprias pessoas que faziam a sua avaliação. Então, aí nós tínhamos o tempo da avaliação autodeclaratória, que era interessante, mas também podia ser falseada, às vezes até inadvertidamente, por uma falta de distanciamento do aplicador do recurso, do aplicador da gestão, né? Da situação que ele estava enfrentando ali, porque ele fez tudo. Ele foi lá, ele captou, ele aplicou e agora ele está avaliando. Então, essa é uma questão muito importante. A outra coisa é que nós precisamos celebrar a existência de pessoas muito importantes. Eu vou citar uma, que é o professor Mohamed Yunus, que estava aqui no Brasil até recentemente, e que foi a pessoa que realmente trouxe a ideia de que um negócio deve ter uma participação atuante na sociedade, política, portanto, não partidária, mas uma atividade, e ele pode ser uma força do bem. Como fazer isso? Aí tem que ter algumas diferenças específicas. Primeira delas, eu posso ter lucro? Posso, mas eu não devo pegar esses dividendos e usar como no mercado formal. Eu pego esses dividendos e reinvisto no meu negócio, para que ele seja autossustentável. E a segunda coisa é, o meu negócio nasce para tratar de um problema social premente. Falta de alimento, falta de água, combate às desigualdades de gênero, por exemplo, e aí surgem os negócios sociais. A partir daí, a noção de impacto muda também, porque eu vou me focar nisso, e aí a gente tem atores muito importantes. A Universidade de Michigan, por exemplo, foi a universidade que cunhou ali, no começo dos anos 2010, a ideia de impacto social positivo. E ela dizendo que era o impacto trazido por organizações que tinham modelos de atuação, fosse do nível privado, fosse do nível público, terceiro setor, que estivesse direcionado para resolver um problema social premente. E tudo aquilo que ela trouxesse de positivo, né, estava fazendo em nome desse impacto positivo dentro da sociedade. É até uma coisa que recupera um pouco aquele ethos socrático, né, que o Platão falou muito, né? O amor é tudo que a gente busca tudo que a gente encontra quando busca o amor. Existe aí um fator utópico também, que é muito importante para que a gente continue essa caminhada. E você, Matos, num determinado momento da sua fala, você toca num assunto também muito importante, além daquele anterior, né, de você medir e ter métricas em todo o processo, em toda a cadeia, né? Porque normalmente nós medimos, às vezes, o impacto de um projeto lá no final da cadeia. Né? Eu lembro, por exemplo, quando chegou o assunto do carro a álcool, normalmente as pessoas falavam, vamos para o carro a álcool porque
vai poluir menos, né? O impacto vai ser menor que a gasolina, mas quando você observa o impacto no solo, da plantação da cana, né, do trabalho, muitas vezes mal remunerado ou chegando próximo a um processo de escravidão, pessoas que acabam perdendo órgãos por conta desse trabalho sem a proteção adequada, toda a questão da queima da cana para que possa ser destilado, ou seja, quando você olha todo o processo, nem sempre, né, ela traz um resultado, um impacto menor do que aquele no final da cadeia, né? Isso. E, inclusive, tem alguns países na Europa que, quando você olha um rótulo, né, de uma embalagem, tá lá quanto foi o impacto em cada etapa do processo de fabricação, desde o início lá do processo, né, desde o estágio inicial, desde quando o produto foi plantado e tudo mais, até o final. E você vai percebendo, falando, olha, esse produto no consumo, ele não tem tanto impacto, mas quando ele é produzido, ele tem um impacto muito grande. Então, as embalagens hoje, lá na Europa, permitem uma visibilidade maior do impacto que está ocasionando, tanto nas questões sociais, como nas questões ecológicas, né? Que eu chamo essa junção como ambientais, a somatória, né, do social com o ecológico, porque tudo é ambiente e o ser humano está ali dentro, né? Então, isso precisa evoluir bastante ainda, porque as métricas, às vezes, são em alguma ponta ou isolada, não se olha a cadeia produtiva como um todo, né? Nós temos também que observar o seguinte, por exemplo, até mesmo quando a gente falou anteriormente, essa noção de responsabilidade social corporativa era uma noção de mitigação dos impactos, né? Eu faço alguma coisa para compensar algo que eu fiz ou inadvertidamente ou é fruto, é um resíduo negativo do meu processo produtivo, do meu processo de relação com os meus stakeholders e a própria noção de stakeholders também, né? Quem são essas partes interessadas? Então, hoje isso se ampliou. E agora a gente não tem mais o foco só na mitigação. Quando eu trago as métricas para dentro, inclusive do meu processo de planejamento estratégico, de composição do meu plano de negócios, eu começo a estimular toda a equipe que está ali, desde o nascimento de um novo negócio até a implementação, a entender que todos os nossos passos geram impacto. Eu tenho que fazer isso ser menor possível e, se eu não conseguir evitar isso, eu tenho que mitigar imediatamente, para eu não deixar uma pegada negativa. E aí, no mundo dos negócios, o que a gente tem visto muito é o seguinte: muitas empresas nascituras, né, que estão vindo ao mundo com essa noção já no seu plano de negócio, e aí tem muitos instrumentos para fazer isso, né? Os canvas de negócio, o modelo C, que é um projeto totalmente brasileiro, muito interessante, da Móvel Social, com a Sense Lab, onde você é um avanço, eu acredito, do BMG lá do Alexander Osterwalder, que tira aquela foto inicial do negócio e etc, para a gente construir, né, o canvas de negócio. Lá eles colocam o canvas na perspectiva da teoria da mudança. Então o negócio já nasce com uma intencionalidade de impacto positivo. E eu já tenho que ter medido previamente o que eu vou ter que fazer desde o meu nascimento, se a minha captação de recursos para avançar as minhas operações vão ter consequências positivas ou negativas, como é isso, e assim por diante, né? Então, essa é uma questão que está cada vez mais se intrincando aí nos nossos planejamentos. E aquilo que a gente tem chamado de business as usual, muitas vezes a gente... negócios comuns, negócios como de sempre, negócios como negócios, a gente usa às vezes de forma pejorativa, são empresas que foram conformadas e tiveram sucesso comercial em um outro momento. Tem muitas delas que estão mudando a sua matriz. Eu vejo aí muita gente falando, por exemplo, da Natura, que é uma empresa super moderna e tal, mas não se esqueça que a Natura foi fundada em 1969, né? Então ela já é uma jovem senhora, porém é muito moderna no que tange a aplicação de metodologias e de métricas para medir todo o seu impacto.
o que a gente precisa incrementar. Eu acho que é uma grande atividade, uma grande oportunidade para as novas gerações. Como que a gente mede e, principalmente, como é que eu comunico o meu impacto. E aí é que os grandes desafios estão surgindo. Sem dúvida. Hoje, nós estamos gravando essa entrevista agora, dia 25 de outubro de 2023. E eu sei que ontem, né, dia 23, na verdade começou dia 23 e 24 de outubro, você participou de um evento extremamente interessante que aborda vários assuntos os quais nós estamos falando aqui. Queria que você falasse um pouco desse evento, da sua participação, né, como é que foi, quais foram as principais informações que foram discutidas e desafios que foram apresentados ao longo desse evento. Maravilha. Você está falando da Conferência de Métricas da ANDE, que é a rede de empreendedores global do Instituto Aspen. Se você me permitir contar só um pouquinho sobre o que é a ANDE, claro. Nós somos uma rede global que está em 8 capítulos espalhados pelo mundo. Nós temos o capítulo México e América Central, que fica situado na cidade do México, o capítulo Andino, que fica localizado na Colômbia, o capítulo Brasil, do qual eu sou diretor, e nós temos 3 capítulos na África, o capítulo Oeste, do Sul e do Leste, e nós temos um capítulo em Bangkok, o capítulo Ásia, e agora vamos ter 2 capítulos na Índia. Então, é uma rede global que trabalha no fortalecimento do empreendedorismo em países com economias em desenvolvimento. Com base nisso, a gente tem um evento muito importante, que é a Conferência de Métricas, que já vem acontecendo desde 2009 e se tornou um marco no nosso calendário. Por quê? Porque a gente chama experts de todas as áreas possíveis para falar sobre métricas e sobre metodologias de como estimar, de como medir, de como se antecipar e mitigar impactos, tá? Seja isso em qualquer área de desenvolvimento. Então, nós tivemos ONGs, nós tivemos o BNDES, por exemplo, foi uma participação fantástica. Nós tivemos fundos de investimento, como é o caso da Capital. Nós tivemos organizações do terceiro setor que trabalham com bioeconomia na Amazônia, como é o caso da Conexus. Nós tivemos fundos internacionais. Nós tivemos a Visa, que é de cartões de crédito, falando sobre métricas aqui também. E cada um deles apresenta a sua visão do que é mais importante. Isso é muito importante que se diga, que é baseado, todas as grandes empresas, as empresas modernas, elas estão trabalhando para entender quais são os seus temas materiais. O que significa isso? Significa que cada área de atuação que eu tenho, não importa se seja não governamental, governamental ou iniciativa privada, eu tenho determinados temas que circundam a minha operação. Então, por exemplo, para a Visa, as questões de gênero são muito importantes. Quando as pessoas utilizam cartões de crédito, quando as pessoas fazem movimentações financeiras, é muito importante para eles avaliar se está tendo um equilíbrio de gênero nas oportunidades creditícias pelo mundo. Então, essa é uma métrica de impacto. Isso é algo que traz essa consciência para que a empresa consiga estabelecer metas de alcance aí de equilíbrio de gênero. E muito disso está ligado ao grande pacto global que nós temos de diminuir a pobreza, aumentar a equidade racial de gênero no mundo, que vem atrelada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é a meta global da humanidade para os próximos anos, né? Então, essa conferência de métricas, ela foi especial para a gente, porque foi a primeira vez que aconteceu no Brasil, né? E foi a primeira vez também que o Rio de Janeiro recebeu essa conferência, que nós tivemos aí, batemos a nossa média a nossa expectativa de atendência, tivemos pessoas se inscrevendo no segundo dia, houve um boca a boca muito interessante e também tivemos articulações durante a reunião, durante a conferência, para organizações que agora querem trabalhar juntos
porque entenderam que as suas métricas, os seus processos podem ser complementares. Então, nós tivemos ali a avaliação de como se investe melhor na startup, que métricas eu devo fazer para evitar, por exemplo, que um jovem que está entrando nesse mercado, que é um CEO de uma startup, tenha problemas com a sua saúde mental, por exemplo. Então, são diversos temas que foram abordados durante esses 2 dias. A gente considerou um sucesso absoluto, porque nós fizemos também muitas conexões e surgiram projetos coletivos agora que vão poder levar isso para outros estados. Inclusive, eu já adianto que, através de um grupo de professores que esteve aqui conosco, a gente já está em tratativas para começar a discutir essas questões de métricas em universidades do norte do Brasil e do Nordeste também, tá? Para que a gente, a partir do ano que vem, comece a fazer esse movimento de levar as métricas para todos os estados, para trabalhar isso nos níveis mais próximos da população. A gente acredita fielmente que métricas podem ser a linguagem que vai aproximar mais as grandes corporações, as suas realizações, dos seus clientes, das pessoas que estão ali. E, no final das contas, a gente tem que entender que o lucro também precisa ser chancelado pelo seu propósito, pelo propósito da empresa. E isso precisa estar a serviço de todos. Sem dúvida. Olha, José Matos, nós estamos chegando no final da entrevista. Um conhecimento fantástico que você está trazendo para a gente. Eu estou aqui, conforme eu estou te ouvindo, estou refletindo já sobre uma série de assuntos, né, que você acaba trazendo. Eu queria deixar o canal O Marqueteiro e os canais que eu tenho relacionamento à disposição para que você traga sempre que desejar, não precisa, né? Só me avisa o dia que você estiver disponível, ou alguém dentro do seu grupo. O canal vai estar sempre aberto para os seus projetos. É um tema que eu gosto bastante, estou bem envolvido. Então, dessa vez nós estamos fazendo a entrevista após o evento, mas nos próximos, quando tiver um evento próximo a acontecer, traga o evento, traga os conceitos, as ideias, as estratégias que estão sendo desenvolvidas, para que possamos divulgar esses eventos que são tão importantes para o desenvolvimento do país, desenvolvimento da sociedade. Então, quero já deixar à disposição, você já tem o meu contato, então, quando precisar, é só mandar falando, Zenoni, quero fazer uma entrevista, quero falar sobre determinado assunto, quero falar com seus estudantes, com os empreendedores que assistem o canal, e ele vai estar sempre à sua disposição. Eu queria deixar esse espaço final para você falar sobre como os nossos ouvintes podem entrar em contato contigo, algum site, e-mail, telefone, enfim, se você tem um site, que eles possam acompanhar o teu trabalho e dos seus negócios, das suas empresas. Maravilha. Antes de tudo, muito obrigado, Zenoni. A gente vai fazer isso sim. A gente faz questão de ter cada vez mais pessoas como você, canais como o Marqueteiro e também estudantes próximos dos nossos projetos. Então, também já me comprometo aqui em sempre dividir a nossa agenda. Ano que vem ela está super recheada de eventos incríveis. A gente vai lançar oficialmente agora no final de novembro. Eu já vou passar para você, para a gente estar aí ao longo do ano que vem fazendo esse acompanhamento. Vocês podem acompanhar a gente pelo aspeninstitute.org, tá? Ou ande.org. São os 2 sites que levam a gente ao trabalho da Ande, da nossa rede. Eu tenho, como falei, um negócio de impacto social chamado Via Floresta. Quem tiver a fim de conhecer, é só www.viafloresta.net. E lá estão os meus contatos, tem os meus telefones, vocês podem entrar lá. E lá nesse site tem 2 e-books que são bem interessantes. Um deles, inclusive, é o primeiro passo de uma consultoria que a gente faz de aprofundamento nos temas de sustentabilidade e ESG, que pode ser baixado por qualquer pessoa, sem nenhum custo, para vocês entenderem como que a gente trabalha. E, como você disse no começo, lá a gente estava conversando nos bastidores, eu também tenho o cacoete de ser poeta. Então, quem quiser saber um pouquinho mais também sobre as produções literárias, palavrasdeontem.com.br.
blogspot.com. Vai ser um prazer receber vocês por lá. Zanoni, um grande abraço e muito obrigado pelo espaço. Eu que te agradeço mais uma vez, José Matos. Pessoas como você só engrandecem esse trabalho que começou pequeno e aos poucos vem tomando um corpo interessante, que é o Marqueteiro, que é o projeto do podcast. Então, eu te agradeço bastante a disponibilidade. Sei que você está com a sua agenda apertada, mas abriu um espaçozinho para falar com os nossos ouvintes. É um prazer, é um prazer. Muito obrigado. Prezados ouvintes do canal de podcast O Marqueteiro, até a nossa próxima entrevista. Até lá. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio.